Você conhece as piores frutas de One Piece? Primeiro, há uma Akuma no Mi que não faz nada, literalmente não muda nada. E eu tô falando da Hito Hito no Mi, que se você comer, você se torna humano. Agora, 98% dos personagens de One Piece já são humanos. Então, se eles comessem essa fruta, nada aconteceria, exceto que a maldição da Akuma no Mi faria com que eles perdessem a capacidade de nadar. Tecnicamente, essa é a fruta mais inútil de longe, mas felizmente, Chopper foi quem comeu essa fruta e conseguiu se transformar em uma rena fofa que fala e tem uma inteligência superior aos demais. Mas não há nada fofo nessa próxima Akuma no Mi, porque ela tem o poder tosco de transformar lixo em roupas. Isso pode parecer útil, mas é horrível para um pirata, porque numa luta é totalmente inútil. A pior parte é que se você tirar as roupas por apenas um segundo, elas voltarão a ser lixo, o que pode levar a situações desconfortáveis. Mas por mais fraca que seja essa Akuma no Mi, quem a comer terá o drip. E isso nos leva a uma Akuma no Mi ainda pior, que permite que você se transforme em um casaco. Sim, literalmente um casaco. Mas se você acha que isso é ruim, essa fruta vai ficar ainda pior, porque embora permita que você controle a mente das pessoas que usam o casaco, o controle da mente só funciona se a pessoa concordar com isso, o que deve ser o poder mais tosco de todos, pois quem concordaria em ser controlado mentalmente? Vou te falar, é cada ideia de jirico que esse Oda tem que, na boa, só nos resta dar risadas. Mas antes da gente continuar rindo aqui, curta o vídeo com seu poderosíssimo Gomu Gomu no like e não se esqueça de se inscrever no canal com o seu haki ativado, com o sininho ativado para receber a sua Akuma no Mi. Eu prometo te mandar uma Akuma no Mi útil. Agora, a próxima Akuma no Mi é a fruta do cozinheiro, que dá ao usuário a capacidade de transformar qualquer coisa em comida, como transformar um tronco de carne ou um castelo em bolo. Mas embora isso pareça incrível, essa fruta tem um problema mortal, porque de acordo com a Big Mom, que olha, ela come de tudo mesmo. Toda a comida que essa fruta cria tem um gosto horrível. E na verdade, o cara que tem essa fruta é um chefe e nem mesmo ele gosta de usá-la para cozinhar. Isso sim é um desperdício de poder. Se pelo menos tivesse um gosto bom, né? Agora, há uma coisa que pode tornar essa Akuma no Mi super poderosa, porque se a Akuma no Mi puder transformar seres humanos em comida, isso seria uma mudança de jogo incrível, já que a qualquer momento que você estivesse enfrentando um inimigo poderoso, você poderia transformá-los em bolo e se livrar deles para sempre. Infelizmente, isso não foi confirmado, porque se essa Akuma no Mi pudesse fazer isso, ela seria uma das Akuma no Mi mais fortes de todas. Será que existe uma Akuma no Mi pior do que essa então? Bem, isso nos leva à Akuma no Mi da manteiga. E enquanto a Akuma no Mi anterior poderia criar qualquer comida, essa só pode fazer manteiga, tornando-a ainda pior. Para ser justo, ela também tem a capacidade de controlar a manteiga, o que poderia ser usado para fazer os inimigos escorregarem, mas no final do dia ela é ainda pior, sendo apenas manteiga. Não importa o quão habilidoso você seja com esse poder, é muito difícil fazer uma arma de gordura. E enquanto One Piece está cheio de Akumas no Mi horríveis, há algumas pessoas por aí que conseguem encontrar maneiras criativas de usar essas habilidades. E a fruta do biscoito é o melhor exemplo, porque assim como as frutas anteriores nessa lista, ela tem um poder alimentar tosco, permitindo apenas que você faça bolachas. Mas ao contrário das outras Akuma no Mi, tendo usuários fracos e menos inteligentes do que esse usuário encontrou uma maneira de tornar esse poder terrível em algo incrível, criando soldados feitos de biscoitos. Esses caras fazem tudo o que ele precisa, incluindo atacar inimigos, pegar coisas pra ele e defender a Ilha dos Biscoitos. Mas o Cracker pode se tornar ainda mais forte, porque se ele usar o Haki para fortalecer os seus soldados, ou seja, o seu exército de biscoito, vai se tornar ainda mais difícil de derrotá-los. E sejamos honestos aqui, a maneira como ele usa essa fruta faz você esquecer o quão inútil ela realmente é. Mas agora, vamos falar sobre a Akuma no Mi, que quase teve os piores poderes em One Piece, a Akuma no Mi Bomba Bomba. Veja, essa Akuma no Mi tem a capacidade de transformar qualquer parte do corpo em uma bomba, que quando explode, fere todos por perto, exceto o usuário da Akuma no Mi. Mas falando tecnicamente, essa Akuma no Mi não faz sentido nenhum, porque a explosão também deveria afetar o usuário. Então, não é uma explosão especial, é uma normal, mas ainda não afeta o usuário. Se o Oda, o criador de One Piece, tivesse feito essa fruta de forma lógica, provavelmente seria a pior Akuma no Mi do anime, porque se você usasse uma vez, a explosão acabaria com você.
Agora, mais adiante, mencionaremos Akumas no Mi ainda mais fracas, como a fruta que fortalece os seus inimigos ou a fruta que arruína a sua vida. Mas primeiro, vamos falar sobre a Akuma no Mi que realmente te machuca. Sim, a Kibi Kibi no Mi. E ela só funciona se você se machucar. Veja, essa fruta permite que você crie pequenas bolas de dango, que são basicamente bolinhos de arroz açucarados. Mas toda vez que você quiser você precisa beliscar a sua bochecha com muita força. E na verdade, se você usar essa habilidade com muita frequência, suas bochechas começarão a sangrar. Isso por si só a torna uma das piores frutas na minha opinião. Mas ela tem um poder bastante único, porque se você alimentar um animal com essas bolinhas de dango, ele conseguirá seguir as suas ordens por um mês. Com isso, torna essa Akuma no Mi com um potencial grande, porque se você alimentar criaturas fortes com bolinhos de dango, como um dragão, tecnicamente você poderia montar um exército invencível. Mas, se você não conseguir encontrar animais fortes, basicamente ficará desprotegido em uma luta, o que mantém a Akuma no Mi nessa lista. E quando se trata de Akumas no Mi que seriam inúteis em uma luta, temos que mencionar a Akuma no Mi Kobo Kobo, a única Akuma no Mi que torna o inimigo mais forte. Veja, essa Akuma no Mi transforma você em um orador motivacional. Cada vez que você incentiva alguém, o seu espírito de luta aumentará e eles ficarão ainda mais fortes. E a maior fraqueza dessa Akuma no Mi, porém, é que se o lado inimigo ouvir o seu discurso motivacional, eles também irão ficar mais fortes, o que significa que você pode arruinar as suas chances de vencer uma batalha. Agora temos a Akuma no Mi Gotcha Gotcha, uma Akuma no Mi que é inútil se você não tiver amigos. Veja, essa Akuma no Mi dá ao usuário a capacidade de se combinar com outras pessoas para ficar muito grande, e teoricamente se você juntasse pessoas suficientes, essa seria uma das frutas mais poderosas do mundo. Mas se você não tiver amigos, esse poder é completamente inútil, e se você é do tipo que não tem amigos, se inscreva no canal, porque você vai estar fazendo parte de um grupo gigantesco da cultura otaku. Agora, a próxima Akuma no Mi é tão inútil que nem mesmo tem nome. Sim, ela pertence a um cara que apareceu brevemente na guerra de Marineford e deu a ele o poder de se transformar em um lagarto. De todas as transformações que ele poderia ter obtido, esse cara realmente se tornou um lagarto. Que tipo de habilidade essa Akuma no Mi poderia ter? Agora temos a Nui Nui no Mi. Esta fruta permite que o usuário costure coisas juntas, e isso seria uma habilidade incrível se você fosse um professor de arte ou artista, mas em uma luta contra piratas que podem te matar, essa fruta é muito fraca. Pelo menos, ela não é tão fraca ou tem a fraqueza mais boba de One Piece, que é o problema da Mira Mira no Mi. Veja, essa é a fruta que foi comida por Brulé, que deu a habilidade dela viajar para a dimensão do espelho, permitindo com que ela passasse rapidamente de um espelho para o outro. Isso é uma habilidade super útil, mas também tem uma grande fraqueza bem boba, já que os inimigos de Brulé também podem acessar a dimensão do espelho, o que significa que eles podem persegui-la e capturá-la, e isso é exatamente o que o Luffy e os Chapéus de Palha fizeram, capturando-a e forçando ela a usar o seu poder para eles. O que é louco, no entanto, é que esta nem é a fraqueza mais embaraçosa que uma Akuma no Mi tem, porque tenho que dar esse título a Berry Berry no Mi, a Akuma no Mi que transforma você em um monte de bolas. Esse poder é horrível, porque uma vez que você se transforma em bolas, tudo o que você pode fazer é quicar fracamente em direção aos seus inimigos. E o que é pior, se você perder uma das bolas, você nunca mais poderá se transformar em humano novamente. Esse poder é como a pior versão da Akuma no Mi de Bag, o palhaço, porque ele pode dividir o seu corpo em várias partes, mas pelo menos ele ainda tem um controle sobre as partes do corpo. Imagina passar o resto de uma vida como uma bola flutuante. Agora eu vou te apresentar uma Akuma no Mi bem útil, mas ao mesmo tempo bem fraca, porque ela permite você ter uma segunda vida. A fruta funciona assim: passo 1, morra. Passo 2, torne-se um fantasma. E passo 3, encontre o seu corpo. E voa lá! Você está de volta como novo. Você ganha uma segunda vida de graça. Como ter esse poder transforma essa fruta em uma fruta fraca, Vini? Bem, antes de morrer, você não terá nenhum poder. A única coisa que você obtém nessa fruta é a maldição da Akuma no Mi, que te faz perder a capacidade de nadar, o que significa que essa fruta só é útil se você já tiver algum tipo de poder, como o Haki. Em seguida, temos a Akuma no Mi Poké Poké no Mi. E antes de ficar animado, essa fruta não é a fruta do Pokémon.
É, na verdade, uma Akuma no Mi que cria bolsos por todo o corpo do usuário. E esses bolsos têm armazenamentos ilimitados e podem guardar qualquer coisa. O que é mais incrível é que o criador de One Piece, o Oda, nos revelou que se o Usopp tivesse uma Akuma no Mi, esta seria a Akuma no Mi ideal pra ele. Isso é legal e tal, mas o problema dessa Akuma no Mi é que ela é muito fraca em comparação com as outras que já existem no anime. Você tem a Akuma no Mi do fogo de Ace, a Akuma no Mi de veneno do Megalan e até a Akuma no Mi de Luffy, mas essa Akuma no Mi tem o poder de bolsos. No final do dia, é realmente apenas uma mochila glorificada. Mas vamos falar sobre a única Akuma no Mi que pode ser derrotada por uma simples chuva. Melhor, uma gota. A Akuma no Mi Awa Awa. Veja, essa Akuma no Mi dá a você bolhas de sabão que lavam a força do seu inimigo, o que significa que lutadores mais fortes podem ser transformados em fracos, mas essa fruta tem uma fraqueza fatal que a torna uma das frutas mais fracas do anime, pois é fraca contra a água. Normalmente, um usuário de Akuma no Mi pode ser derrotado com uma enorme quantidade de água que precisa cobrir o seu corpo, mas a Awa Awa no Mi pode ser derrotada com um simples respingo d'água. Como você vai tentar lutar contra alguém quando perde para uma poça d'água? Existem muitas Akumas no Mi piores do que você pode imaginar, já que muitos usuários dessas frutas são tão legais que nós fãs esquecemos que seus poderes são horríveis, o que é exatamente o que acontece com Coração, que comeu a Akuma no Mi Nagi Nagi no Mi, tornando-se um ser humano silencioso com a capacidade de zerar o som. A única coisa boa sobre essa Akuma no Mi é que ela pode te ajudar a se esconder, mas nada além disso. Ela não lhe dá nenhum poder que o ajude em uma luta 1 contra 1. Mas existe uma Akuma no Mi pior do que essa, que é tão fraca que nem mesmo entrou no anime, mas ela existe de fato. Essa é a Shari Shari no Mi, com a capacidade de transformar os braços do usuário em rodas giratórias. A princípio parece que com isso poderia ter alguns ataques mortais, mas quando vimos essa fruta em ação, ela nem sequer conseguiu arranhar o Franky. O cara que comeu essa fruta foi tão irrelevante que ele só apareceu em um painel do mangá e em 5 segundos do anime, e por causa disso, os animadores realmente viram seus poderes e decidiram que não valia a pena nem animar. Agora, isso é embaraçoso, mas as Akuma no Mi mais fracas e ridículas são definitivamente as Smiles. Estas são Akuma no Mi que são fabricadas e podem ser produzidas em alta quantidade. Eu sei o que você está pensando. Vini, você é louco, essas Akumas no Mi são super poderosas. Sim, elas são fortes, mas isso é só a ponta do iceberg, porque a maioria dessas frutas não funcionam, o que significa que o usuário não obtém nenhum poder e é deixado com um sorriso estranho pelo resto da sua vida. Não importa o quão zangado ou deprimido fique, você será forçado a sorrir através da dor. Para piorar as coisas, as pessoas que comem as Smiles também recebem a maldição da Akuma no Mi, que são incapazes de nadar. Portanto, se você comer uma Akuma no Mi, pode não obter nenhum poder e será forçado a sorrir para sempre e não conseguirá nem nadar. Sim, eu acho que essa Akuma no Mi ganha o título de pior, mas se você não quer ser o pior inscrito, clica nesse vídeo para descobrir todos os easter eggs de One Punch Man. Te vejo lá, otaku!